Aqui é o professor Vitor Carvalho e eu ajudo pessoas a acabarem o medo de falar em público e a recuperarem um poder de influência que é exercido pela emoção que o próprio comunicador sente. E eu vou mostrar nesse vídeo os 3 estágios para um comunicador chegar à excelência. Para ele conseguir falar com segurança, falar com naturalidade, ter conexão emocional com as pessoas, exercer esse poder de influência e, ainda por cima, conseguir, enquanto fala, ter sacadas, que isso é um pouco raro. E para falar desses 3 níveis, desses 3 estágios até a excelência, eu preciso falar dos nossos 3 níveis de consciência. O primeiro é o consciente. O consciente, ele está ligado ao presente. Você pode ver na figura os 2 primeiros níveis. Então, ele está ligado ao presente. E a memória do consciente, ela é curta em relação à memória do subconsciente, que grava muitos fatos de nosso passado, muitas coisas que se aprendeu de nosso passado, é gravado no subconsciente. A pessoa que está no primeiro nível, no primeiro estágio da comunicação, ela tem medo de falar em público, mesmo que ela tenha feito um curso convencional de comunicação em público e ela tenha vencido o medo de falar em público, o medo continua lá dentro dela. Então, ela tem o medo de falar em público. E para ela passar para o segundo estágio, o estágio em que ela usa a memória do subconsciente, em que ela não fica presa à memória do consciente, ela precisa não ter medo de falar em público. Porque o medo, a emoção do medo ou o estresse dificultam o acesso ao subconsciente. Então, a pessoa vai falar perante um público, ela sente, a emoção de pano de fundo dela é o medo e ela se prende ao que já está no consciente. Ela se prende, quer dizer, ela tem medo de depender, porque ela já sente medo, aí ela tem medo de esquecer. Já pensou se eu chegar na frente do público e esquecer o que eu tenho que falar? Se ela tiver acesso à memória do subconsciente, pelo contrário, porque as ideias vêm do subconsciente em abundância. Já no consciente vem pouca coisa, e essa pouca coisa a pessoa tenta decorar. Então, esse é o primeiro nível. Para passar para o segundo nível, precisa solucionar o medo de falar em público, para quando estiver frente a uma plateia, ou fazendo um vídeo, ou fazendo uma live, não esteja com medo de esquecer, não esteja com medo de falar em público. Dessa forma, quando a pessoa acaba o medo de falar em público, precisa apenas alguns procedimentos para ela passar para esse segundo nível, em que ela sabe o que vai falar, mas em que o grosso do conteúdo ela permite que o seu subconsciente atue jorrando informações dentro daquilo que ela está se propondo, para ela ter fluência verbal e tratar do assunto com, primeiro, naturalidade. Isso é muito importante, falar com naturalidade. Segundo, ter conexão emocional com o público, se tiver presencial ou se estiver falando de um vídeo. Então, já pensou se eu estiver falando de um vídeo agora e ficar preocupado, o que é que eu tenho que falar? Meu Deus, ou então, meu Deus, eu estou falando aqui sozinho, o pessoal deve estar me achando ridículo. Então, o medo de falar em público e o medo de esquecer não te permitem acessar a memória do subconsciente. Então, essa parte é muito importante e isso precisa levar horas para as pessoas conseguirem superar o medo de falar em público, aprenderem mais 3 passos para poder falar a partir da memória do subconsciente. E, com isso, abre a porta para ela ficar livre e sentir a emoção
correspondente ao assunto que ela está falando, porque com medo, o medo ocupa o espaço emocional dela, e a emoção que ela sente é de medo. Então, quando ela consegue acabar o medo e, ao mesmo tempo, conseguir falar a sua emoção, conseguir falar livre do medo a partir do subconsciente, ela chegou no segundo estágio do comunicador, que se torna muito mais fácil para ela. Ela não tem medo, ela não tem estresse quando vai falar, ela não tem insônia na véspera. E o terceiro estágio? O terceiro estágio a gente precisa conhecer. O terceiro nível da consciência, que normalmente não se fala dele comumente. Se você vê na figura, você vai perceber que tem embaixo o consciente, em cima, logo em seguida, o subconsciente, depois tem uma barreira, já falo dela. E acima da barreira está a nossa supraconsciência. A supraconsciência é ligada ao passado, ao presente e ao futuro. Essa barreira, nós não nascemos com ela. Essa barreira é criada em nossa vida, através de vários processos, de dores insuportáveis, de medo de perda, de sentimento de abandono. É uma barreira de energia que dificulta o acesso à nossa consciência superior, à nossa supraconsciência. E é na nossa supraconsciência que se encontra a excelência e a genialidade de um escritor, de um comunicador, de um cientista. É aí que se encontra. E é necessário acessar esse nível. E esse nível pode-se acessar. É treinável acessar. Né? Para o comunicador, ele precisa acessar de uma forma, pode acessar de outras, mas através do recebimento de inspirações. O comunicador, ele precisa criar vídeos, precisa criar lives, precisa criar palestras do seu conteúdo sobre a solução que ele quer mostrar ou sobre a solução que ele se apaixonou e que ele quer mostrar. Então, para isso, ele precisa ter essa inspiração para algo muito específico. Você veja, o comunicador, quando ele fala, no primeiro nível, ele está preso ao medo que ele sente da comunicação. Não precisa ser pavor, não. Pode ser um medo, ele já é um político de 20 anos e o medo está lá. Então ele está preso a esse medo, ele está preso ao medo de... E se eu esquecer o que eu vou falar? Por quê? Porque ele não tem, com esses medos, o acesso ao subconsciente e a coisa não jorra, as ideias não vêm. Falta a fluência verbal e a fluência de saber o que vai falar. Né? Saber o que vai falar sem ser algo decorado. Então, nesse nível, a pessoa já está bem mais livre, inclusive está livre para sentir aquela emoção que o público também precisa sentir para ser influenciado. E para isso acontecer, o comunicador é o primeiro que precisa sentir a emoção. Então, no terceiro nível, o comunicador, muitas vezes, quando ele vai assistir o vídeo ou a filmagem de sua palestra, ele percebe, nossa, mas eu tive uma sacada aqui. Por quê? Porque ele estava falando, estava recebendo do subconsciente, porém, durante a sua própria fala, ele também estava recebendo inspirações. E não é que quem está no primeiro e no segundo nível não recebe. Mas lembra daquela barreira da figura? É que não chega. Por que não chega? Não chega porque ele não está receptivo. O medo afasta, o medo cria uma barreira. Então, e para que chegar no terceiro nível? Para que chegar no terceiro estágio do comunicador? Eu treino pessoas e ajudo elas a chegarem ao segundo nível. E treino pessoas
para que elas possam se tornar acessível ao recebimento de inspiração. Varia de pessoa para pessoa, porém, há coisas que, as pessoas, que se faz, que pode ser feito para facilitar o recebimento de inspiração. A inspiração é como... Eu assisti um filme, olha, essa veio agora também, né? Eu me lembro bem, eu assisti um filme francês sobre o amor, que tocava a música, o hino ao amor, que é linda, né? E tinha uma moça de cabelos castanhos, e uma moça de olhos bonitos, recostada nos balaústres do rio Sena. E aí vem um rapaz passando, e a moça dá uma olhada assim para o rapaz. E nesse momento toca a música, o hino do amor, e uma voz em off diz assim: a mulher conquista o homem que a conquistará. É incrível como essa frase mostra o que é inspiração. A inspiração é algo feminino. Ela conquista, ela faz o homem dar um passo em direção a ela. Então, por quê? Porque a gente precisa, tanto a gente como comunicador, como cientista, precisa da inspiração. Olha uma frase do Albert Einstein, um dos maiores cientistas da nossa civilização. Ele disse assim: eu analiso, e só quando entro em silêncio é que a verdade me é revelada. Ele está falando de inspiração. Ele ficava num quarto afastado quando ele estava lá nos estudos dele, querendo descobrir algo. Inclusive, a comida era entregue para ele lá pela esposa, né? Para ele não se distrair. Então, ele fala sobre isso. Ele mostra que ele recebeu inspiração. E ele falou uma outra frase, que ele disse assim: não se resolve um problema partindo-se do mesmo nível em que ele foi criado. Não se resolve um problema partindo-se do mesmo nível em que ele foi criado. Então, isso até nos leva a poder tratar do porquê chegar no terceiro nível. Porque as verdadeiras soluções, elas são do futuro e alguém trouxe ela para o presente, através de inspiração. Porque a pessoa tem que estudar, tem que subir a escada, analisa, mas para subir do último degrau e chegar no nível acima, ela precisa receber inspiração para a verdade lhe ser revelada. Então, ela vai transmitir para um público a verdade, que a solução que foi descoberta, mas o público ainda vive no nível de problema, porque isso é uma solução nova. Ele trouxe o futuro para mostrar. Ele precisa, na sua comunicação, ele não precisa falar bonito, ele não precisa usar técnicas para impressionar. Ele precisa conseguir elevar a percepção de seu público ao nível da solução que ele quer mostrar. Por isso, o comunicador precisa chegar ao terceiro nível, receber inspiração, porque é a inspiração que ele recebe que também ensina para ele a didática, para ele transmitir essa elevação do nível de percepção para outras pessoas. Vale a pena atingir o terceiro nível.